Nesta manhã eu quero falar com os irmãos sobre a causa pela qual viver. Peço que você abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Nós nos deteremos apenas no verso 24, mas eu quero ler a partir do 17, para que vocês tenham um gostinho do contexto deste texto. Paulo está se despedindo dos presbíteros tão amados da igreja de Éfeso. E de Mileto, diz o verso 17, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo esse tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. E eis o nosso texto. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ou para testemunhar o evangelho da graça de Deus, para proclamar o evangelho da graça de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Eu tenho para mim que a questão mais sensível da vida é esta. Veja se você concorda comigo. A questão mais sensível é esta: o que eu vou fazer da minha vida? Você já refletiu sobre isso? Qual é a questão mais delicada da sua vida? Pense. De algum modo, eu penso que tudo se resume a essa indagação: o que eu vou fazer da minha vida? Por exemplo, deixe-me dar alguns exemplos para vocês. Observe se todos os seus dilemas, de alguma forma, não convergem para essa pergunta essencial: o que eu vou fazer da minha vida? Observe, você é criança e acorda e pensa: o que eu vou fazer hoje? Com quem eu vou brincar? Brincar de quê? O que eu vou fazer quando eu crescer? Daí você cresce, você vai para a escola, muda de ambiente, e vem a pergunta: como será estar no meio de tanta gente desconhecida? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Aí começa o ensino médio. Que curso eu devo escolher quando eu concluir o ensino médio? O que eu vou fazer da minha vida quando eu concluir esta etapa de formação? Aí chega a hora de trabalhar. E a pergunta: que profissão eu vou seguir? Que caminho eu vou trilhar? O que eu realmente quero da minha vida? Com quem eu vou me casar? E aí você se aposenta. E vem a pergunta: e agora? O que eu vou fazer da minha vida neste novo tempo,
na minha reta final. Você enfrenta mudanças de hábitos, todos nós, o tempo todo. Como eu devo viver a partir de agora? O que eu vou comer? Que tipo de exercício eu devo praticar? Quais serão meus novos hábitos? Percebe, gente? Parece que tudo, da infância à velhice e em cada etapa entre isso, parece que tudo gira em torno desse dilema. O que eu vou fazer da minha vida? Fazer essa pergunta é algo muito bom. O problema está onde costumamos buscar as respostas. Realmente elas se relacionam, essas perguntas se relacionam com o propósito último da vida. Se relacionam com a razão essencial de estarmos aqui. E, em geral, as respostas estão focadas, infelizmente, apenas no agora, no imediato, no que pode trazer um retorno circunstancial. Isto é, perceba, o que eu vou fazer da minha vida? Mas logo em seguida você resume a pergunta bem menor. Como fazer amigos? Como me divertir? Como ganhar dinheiro? Com quem me relacionar? Com o que trabalhar? Como cuidar da saúde? O que estudar? Que rotina adotar? Percebe como somos tão rápidos em relacionar a questão última da vida, trazendo-a para o minúsculo do tempo presente? A gente precisa pensar sobre essas coisas, e pensar nessas coisas é necessário, é saudável. Você deve sim refletir sobre amizades, é óbvio. Com o que brincar, é óbvio. Eu gosto muito do ditado americano que diz: olha, você não pode se levar tão a sério tantas vezes. A gente tem sim que se preocupar com descanso. É impressionante ouvir de pastores. Eu tenho 51 anos, eu sei que não parece. Mas é impressionante ouvir de pastores dizerem... Eu ouvi recentemente de um colega dizendo: olha, tem 20 anos que eu sou pastor, e em 20 anos eu nunca tirei férias. Meu Deus, isso é pecado. A gente precisa pensar sobre as férias, sobre amizade, sobre alegria, sobre sustento, sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre a saúde e tantos outros aspectos da vida. É óbvio que temos que pensar sobre isso. No entanto, e é aí que está o erro da maioria dos púlpitos contemporâneos. Todas essas questões são refletidas e pensadas apenas à luz do momento presente, da autossatisfação, sem a resposta para a questão última da vida. Então, tudo isso são apenas tijolos da casa que você está construindo. Quais são esses tijolos? Com o que brincar? Com quem me casar? Que profissão escolher? Como cuidar da saúde e do bem-estar e assim por diante? São tijolos. Mas esses tijolos, essa casa, ela tem que ser construída sobre um fundamento. E daí a pergunta última: o que eu vou fazer da minha vida? Isso é, na verdade, um clamor da alma pelo essencial. É impressionante. O que eu vou fazer da minha vida hoje? Aí logo em seguida, como eu vou brincar? O que eu vou comer? O que eu vou estudar hoje? C.S. Lewis, numa das cartas do diabo ao seu aprendiz, ele fala desse homem que um dia, num canto, lendo, e de repente ele se pega pensando na questão última da vida, até que ele se lembra que está com fome e precisa comer, e ele sai da biblioteca, e aí ele se dá de cara com o ônibus passando, a buzina dos carros. Meu Deus, ele não conheceu o Rio de Janeiro. Quanta buzina! E ele então para de pensar nas questões últimas, porque ele tem que pensar no almoço, no trânsito,
no ônibus, no metrô. A gente se esquece do alicerce, o fundamento sobre o qual todos os tijolos e acabamentos da nossa vida devem ser alicerçados. Por exemplo, o homem mais rico do mundo e talvez o homem que tenha aí seu nome nos principais comentários, se não todo dia, pelo menos toda semana, Elon Musk. Ele publicou no Twitter, no X, a seguinte frase, um tempo atrás. Na verdade, a Tesla Owners Silicon Valley publicou. Olha a frase do Elon Musk. Vou colonizar Marte. Minha missão na vida, escute, vou colonizar Marte. Essa é a questão última para ele. Minha missão na vida, para chegar a isso, é tornar a humanidade uma civilização multiplanetária. Uau! Em seguida, o próprio Elon Musk compartilhou essa publicação e acrescentou: eu só conseguirei fazer isso se a civilização durar o suficiente para tornar isso uma realidade. O que o Sr. Musk quer dizer com isso? A verdade é que todo ser humano precisa de uma causa suprema pela qual viver. A dele é transformar a civilização do planeta Terra em uma civilização multiplanetária. E essa fixação por espaço, foguetes, inclusive que dão ré, essa obsessão por planetas, galáxia, de certa forma revela um anseio pelo transcendente, por algo que está fora de nós, acima de nós. Quem seria esse alguém, esse transcendente, essa realidade última que Musk acha que vai encontrar no momento em que nos tornarmos uma civilização multiplanetária? Onde está isto? Deus. Deus. Mas Elon Musk pensa que é algo, ele pensa que é Marte. Veja, por mais que ele se ache avançadíssimo em tentar levar a humanidade para Marte, e de lá sabe-se para onde mais, por mais que ele se ache na vanguarda, ele é tão minúsculo. Tirar-nos de terra para pôr-nos em Marte é tão minúsculo quando você pensa em Deus, que criou os céus, a terra, Marte. Há outro ponto relevante aqui. Musk afirma que sua missão só será cumprida se a civilização durar o suficiente para tornar isso uma realidade. Palavras dele. Ou seja, o futuro não está nas mãos dele. Está na providência, só que ele não chama de providência. Ele não acredita em providência. Ele acredita na civilização. Percebe como é que a humanidade, mesmo os mais inteligentes do mundo, não conseguiriam fazer sentido da vida sem alguma reflexão teológica? Musk quer pensar na realidade última, e a realidade última é Marte, é fazer da Terra, dos nós terráqueos, seres multiplanetários. Mas ele sabe que algo conduz essa história, e ele não conhece a providência de Deus. Deus é a realidade última, não Marte. E a providência é o que conduz tudo, a providência de Deus, mas para ele não, é a humanidade. Ele crê que o futuro não está nas mãos dele. Ele reconhece que o êxito
da causa dele depende da sobrevivência da civilização, que por sua vez precisa saber cuidar de si, para não se autodestruir. E eu poderia citar Tiago, capítulo 4. Tiago vai dizer, olha, vocês não podem dizer hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, povoaremos Marte em tantos anos. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Ô, Elon Musk, em vez disso, você deveria dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Numa matéria da Time Magazine, publicada em 2013, ocasião em que Elon Musk foi capa da revista, o bilionário interplanetário teria dito algo revelador. Você veja que nesse trecho ele aponta um dos segredos do sucesso dele. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não esqueci de Atos, não, por favor. Eu sei o que eu estou fazendo, só você ter paciência. Olha o que ele diz. Você quer acordar de manhã? Elon Musk, dizendo para Time Magazine. Você quer acordar de manhã e ficar animado com o futuro? É óbvio, todos queremos. Então devemos lutar pelas coisas que nos deixam entusiasmados com o futuro. Não se trata apenas de resolver um problema após o outro. Musk está dizendo, em outras palavras, que ele vive em função de uma causa maior, aquilo que ele entende ser o propósito último da existência. Só que para ele, a missão, no mínimo curiosa, é tornar Marte habitável e fazer de você um ser humano interplanetário. Sinceramente, parece-me... Fiquei pensando, sabe qual é a Bíblia de Elon Musk? Star Wars. Essa é a Bíblia dele. Star Wars. Você vira a página e chega a outro grande homem da ciência e da inovação, Steve Jobs, criador da Apple. 2022, no LinkedIn, ele refletia sobre o que motivava ele. Olha o que ele disse. A inovação não acontece sem paixão envolvida. Por mais que, e aí o autor da revista agora comentando, por mais que Steve Jobs não fosse apaixonado por computadores, ele amava criar soluções que ajudassem, propósito de servir, pessoas a encontrarem liberdade. Era o que o movia diariamente, ou como ele mesmo disse, era o que fazia o coração dele cantar. Olha, louvar. Percebe? Está muito claro. A liberdade dele e dos outros foi a causa pela qual Steve Jobs viveu. E mesmo ele reconhecia que não se vive sem fé. Sabia disso? Olha o que ele disse no discurso dele de 2005, na Universidade de Stanford, dia 12 de junho de 2005, falando a um grupo de jovens se graduando em Stanford, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Ele disse, olha o que ele disse, Steve Jobs, se fosse um pastor, o pastor Judy Clay lá dizendo isso seria vaiado. Mas Steve Jobs não. Ele disse assim, é preciso confiar em que estarão conectados no futuro. É preciso confiar em algo. Seu instinto, talvez, confie nele. Seu destino, talvez, confie nele. O karma, talvez, confie nele. Não importa, confie em algo. Essa abordagem jamais me decepcionou e mudou a minha vida. Você percebeu como é que Musk
Steve Jobs e qualquer outro, não conseguem se expressar sem uma linguagem teológica. Apesar de que eles usam outros termos, ressignificam termos, mas eles falam em questões teológicas. Porque não dá para se explicar a vida e a sua existência sem a conexão com a realidade última, Deus. Sem se falar, sem se crer na providência de Deus. Sem fé na graça de Deus que nos move, nos sustenta. O problema para esses homens é que o que é real não é Deus e essa realidade última. E, portanto, eu quero trazer você agora para Paulo. Eu quero que, à luz de tudo isso que eu resumi para vocês, eu quero que você observe que muito mais significativo do que Elon Musk, ou Steve Jobs, ou quem quer que seja, nós temos Paulo de Tarso. Este homem, depois do Senhor Jesus Cristo, foi o que mais influenciou o mundo. E aqui não é hipérbole, não é exagero. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi quem mais influenciou o mundo, o Ocidente, nós, de maneira profunda e duradoura, a ponto de podermos desfrutar hoje de inúmeros benefícios sociais, culturais, espirituais, decorrentes de sua obra. Se você pegar apenas um texto dele, Romanos, e ver o quanto esta carta influenciou pessoas, e essas, por sua vez, influenciaram o mundo, você ficaria espantado. Os escritos de Paulo, suas cartas presentes no Novo Testamento, são fundamentais para a formação da família, para a formação da cultura, para a formação da própria civilização da qual fazemos parte. Civilização essa que permite Musk acordar todas as manhãs sonhando com morar em Marte. Eu preferiria um apartamento no Neblon. Mais barato e mais bonito. Estou errado? Mas eu moro na T47, no setor Bueno, em Goiânia, que também é uma delícia. Pois bem, olhe agora comigo para a vida de Paulo. Eu quero que você considere por alguns minutos o motivo pelo qual ele viveu. O que fez da vida dele, sobretudo, por que ele fez o que fez. E qual foi o impacto disso nas escolhas que Paulo fez na vida? De que modo essas realidades para as quais ele viveu, veja, de que modo isso influenciou a maneira como ele fez amigos, como ele escolheu acordar e viver cada dia, o que estudar, como estudar, o que comer, o que não comer. De que modo essa visão de mundo que está resumida para nós em Atos 20 e 24. De que modo essa visão de mundo poderia influenciar você na escolha do curso universitário, do cônjuge, ou até de não casar. Mas veja, qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a sua decisão, isso são tijolos, são os detalhes de uma casa. A casa é a sua vida, que precisa estar sobre um fundamento, e é esse fundamento que Paulo vai nos apresentar aqui. Nós temos isso com uma clareza impressionante num único versículo, aquele que lemos no início. Olha o que Paulo diz, vamos ler o verso na ordem, e depois vamos
examinar o texto de trás para frente, certo? Porque nós vamos ler o texto da frente para o fim e vamos analisá-lo do fim para o começo. Olha só, Atos 20, 24. O porém com o qual se começa o verso 24, esse porém, ele está fazendo contraste com aquilo que Paulo sabia que o aguardava. O Espírito Santo tinha revelado para ele que o futuro dele, outra coisa não o esperava senão sofrimento. Sofrimento por causa desse fim último pelo qual ele vivia. Certo? Então, porém, apesar de tudo que eu sei que irá acontecer comigo, apesar de saber o que me espera em cada cidade, em cada lugar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu prefiro sofrer o que eu sei que eu vou sofrer do que evitar esse sofrimento e não viver para o fim último da vida. Isso é radical, gente. Isso faz você, e eu quero tentar mostrar isso daqui a pouco, isso faz você saber escolher amizades, igreja, cônjuge ou não casar. E por isso que eu nunca gostei de piada com quem não casa. Porque isso é muito sério. Se a pessoa compreendeu qual é o fim último da vida e aquilo que Deus quer para ela, e se ela perceber que não casar contribuirá para a glória do Cordeiro, em cumprir isso, essa pessoa não vai se casar e vai ser feliz para sempre. Eu creio nisso. Ah, como eu creio nisso. Em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Infelizmente, quando a gente pensa em ministério, a gente só pensa em ministério pastoral ou missionário, quando a palavra é serviço. E nesse sentido, todos vocês têm ministério, todos vocês têm serviço. Nós, como reformados, cremos nisso, na santidade de cada vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, observe comigo esse versículo de trás para frente, porque nós vamos ver as 4 realidades que impulsionaram a vida de Paulo. Qual é a última palavra do versículo? Deus. O substantivo, Deus. Essa é a realidade última para a qual Paulo viveu. Deus, não Marte, muito pequeno Marte, muito pequeno. Chegar a Marte é minúsculo. Chegar à eternidade, cara a cara com o Criador de Marte, é infinitamente gigantesco. Então, Deus é a realidade última. Não é Marte, não é a Escola Superior de Guerra, não é Leblon, não é nada disso. Não é USP, não é PUC, não é Unicamp, não é a realidade maior, suprema, última, Deus, porque Ele é a origem de tudo. Paulo viveu para Deus e Deus deu a Paulo a missão. É isso que você precisa nessa manhã. É para essa realidade última que esta igreja existe. Que nós batistas existimos. É para este fim que fazemos missões. Levar as pessoas não para Marte.
fazer delas não indivíduos interplanetários, mas celestiais. Deus! Segunda realidade. A graça de Deus. A motivação profunda e o conteúdo da mensagem que Paulo proclamava, a graça de Deus. A terceira realidade, o Evangelho. As boas novas da salvação que ele anunciou com fidelidade, com coragem. E por fim, sua carreira e ministério. A expressão prática da sua vocação, a causa pela qual ele dedicou a sua existência. Então ele viveu para Deus, para a graça de Deus, para o Evangelho da graça de Deus, cumprindo sua carreira e ministério. Observe comigo esses 4 pontos. Primeiro, a realidade de Deus. Observe a imensa realidade de Deus na vida de Paulo, a imensa realidade, porque o que Elon Musk e nós também não nos lembramos, é que a órbita de todas as coisas no universo, por exemplo, a gente pensa no nosso sistema solar em termos do Sol, que mantém tudo no lugar, enfim, mas não. Quem mantém esse universo estável de algum modo, ainda que levando em conta a entropia e tudo mais, o que mantém esse universo assim em órbita é Deus. Termina assim o verso 24. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ora, uma vez que todos viemos de Deus e fomos criados para Deus, e não para Marte, e não para qualquer outro destino, é preciso firmar esta verdade com absoluta convicção. Porque ela é absolutamente inegociável. Qualquer constelação de objetivos pelo qual você escolher viver vai deixar um vazio na sua alma se Deus não for a estrela polar. O casamento não vai ter graça. Criar filhos não terá graça. Eu te garanto, eu sou pai de um casal lindo. A cara do Pai Celestial. E eu me recordo até hoje, o sonho da Cris era ser mãe, ela queria 4. Eu a convenci a ter 2. E me arrependo. E eu me recordo até hoje, um dia ela chorando, lá em Campinas, Samuel era bebê ainda. E ela virou e disse assim: amor, a graça de querer ser mãe parece que acabou. Ela chorando. Eu falei: ô amor. Aí ela, em lágrimas, ela se recobrou e disse: você sabe o que está me sustentando? A graça de ser filha de Deus para ser mãe do Samuel. Acredite em mim, você que sonha em ter filhos, em um casamento perfeito, se Deus não for a estrela polar da sua vida, qualquer constelação de objetivos pelo qual você escolher viver vai te deixar num buraco negro de falta de alegria e significado. O ministério pastoral também. Qualquer vocação que você escolher, se você desacoplar isso de Deus, a realidade última, adivinha o que vai acontecer com sua vida? Todos os planetas que são suas escolhas, que são suas atitudes, que são suas vocações ou prazeres, tudo isso vai começar a colidir e de repente você vai acordar e vai dizer: eu estou com depressão, ou eu não tenho alegria para viver, para comer, para andar, para existir. Quantas pessoas assim?
Foi sobre esse Deus que o próprio Paulo declarou aos atenienses em Atos 17, 28. Pois nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. E se você o jogar fora, ou o desprezar, ou o escalonar lá no final de suas prioridades, tente ser feliz sem Deus. Você vai se endividar, você vai se matar e não achará a felicidade. Porque a felicidade não é um fim, Deus é o fim. Então Paulo vivia para essa realidade. Deus, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, senão Deus. Segundo, a realidade da graça de Deus. Testemunhar a minha vida não tem valor se eu não testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que Paulo traz graça neste resumo que ele faz da realidade última da vida dele? Porque nós, pecadores, não viveríamos um só instante sem a graça de Deus. O salmista entendeu isso. A graça de Deus é melhor do que a vida, e por isso os nossos lábios o louvam. Sem a graça de Deus, você não saberia desfrutar sua saúde. Não adianta nada você ser saudável, rico, próspero, se você não tem provado da graça de Deus. Pense nisso. O poder da santidade, da justiça de Deus é como um enorme e violento furacão, disse John Piper. A santidade, a justiça de Deus é como um enorme, um violento furacão que devora pecadores como nós. Poxa, a gente fica com raiva das pessoas que cometem crimes brutais. Não ficamos, e com justiça e com razão. Imagine Deus olhando para pecadores que tripudiaram a glória dele. Então, Deus, o poder dessa santidade, o poder da justiça de Deus é um enorme e violento furacão. Onde entra a graça de Deus? Piper é brilhante. A graça de Deus é o olho do furacão. Eu já passei por um furacão quando eu morei estudando nos Estados Unidos. E ele tem 3 fases. A entrada dele, porque ele é aquele redemoinho assim, né? Ele entra, destrói. Aí de repente para tudo. E tudo é paz. Só que bobo de quem não sabe que a cauda vem atrás. E aí, de repente, essa calmaria passa e vem a rabeira dele. Então, a graça é o centro da realidade de Deus. É o amor que habita no coração do redemoinho de suas infinitas perfeições. A graça de Deus te traz para o olho do furacão e te coloca em paz com Deus. Por isso que Paulo não tem como pensar na realidade última. Deus sem pensar na graça de Deus. Não tem como você falar que é amiga ou amigo de Deus, querer Deus, se você não se agarrar na graça de Deus revelada a nós em Jesus Cristo. Porque ou você estará na cabeceira ou na rabeira do furacão da santidade e da justiça de Deus, e isso destrói, aniquila, no sentido não de fazer você parar de existir, mas te condena ao inferno. Você precisa da graça de Deus, por isso que Paulo diz, a minha vida não é para mim preciosa, não terá valor, ainda que eu não sofra, se eu não provar da graça de Deus a mim manifestada em Jesus, para que eu possa ter Deus como meu Pai, como meu amigo, como meu tudo. Terceira realidade, o Evangelho.
a imensa realidade do Evangelho na vida de Paulo. O Evangelho é a articulação dessa graça. O Evangelho é a boa notícia, é a história da vida e da obra de Jesus. Porque só por ele você chega a Deus. E por fim, a realidade da carreira e do ministério de Paulo. Ele falou, olha, eu achei Deus, ou melhor, Deus me achou quando eu ia para Damasco. Deus me achou. Deus me rendeu. De uma forma irresistível, Ele me atraiu. Ele, por sua graça, me regenerou. Eu anuncio isso. Eu sou como aquela criança que ganhou o mais belo e desejado brinquedo, e eu quero que os outros também vejam e tenham o que eu ganhei. Deus! E para isso eu preciso exercer minha carreira e o meu ministério. É disso que Paulo está falando. Deixa eu te dizer uma coisa, essas são as realidades para as quais você tem que viver, não importa qual seja a sua vocação. Se pastor ou pedreiro, se missionário ou médico, se um diácono ou uma diarista, não importa, empresário, aposentado, não importa a vocação, você tem que ter diante de você essa realidade. Deus, a graça de Deus, o Evangelho que articula, que me apresenta a vida e a obra de Cristo, que é a encarnação dessa graça, e você precisa comunicar isso através da sua carreira e ministério, seja qual for. Cabe a você articular naquilo que Deus te colocou para ser e fazer, isso acontecer. Como é que você traz Deus para o seu casamento, para as suas relações? Como? Como é que você vive e apresenta essa graça? Como é que você articula o Evangelho desde os seus filhinhos? Essas são as realidades últimas, porque essa é a sua carreira e ministério. Sua carreira e ministério existe para você falar do Evangelho, evidenciando a graça de Deus em Jesus Cristo, que leva os homens à realidade última, e não é Marte, é Deus. E olha como isso faz você viver diferente. E eu vou terminar, eu já extrapolei, eu sei. Apesar de ter dado só 42 minutos de sermão. Eu costumo pregar 1 hora, mas não vou fazer isso aqui não, eu quero voltar ano que vem. Paulo diz assim, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, essa realidade última que Paulo abraçou, tornou ele indiferente a ganhos terrenos. Você percebeu isso? Tornou ele indiferente a ganhos terrenos. Olha, eu não importo se eu vou sofrer a caminho de Jerusalém, não importa. Não importa se vão me crucificar como crucificaram meu Salvador. Eu não vou evitar o sofrimento, porque ainda que eu não sofra, e ainda que eu tenha dinheiro, e ainda que eu tenha prestígio, isso para mim é nada. Veja como a realidade última faz você se tornar indiferente a ganhos e prazeres terrenos. E a segunda coisa, essa causa abraçada deu a Paulo uma disciplina extraordinária. Ele quer completar a carreira e o ministério. Pecado nenhum vai tirá-lo dessa missão. Imagine ele, um homem solteiro. Imagine Paulo solteiro, vivendo em Éfeso, vivendo em Corinto, no meio de prostitutas cultuais, não que ele vivesse no meio delas, mas existia de tudo. Imagine a sensualidade que Paulo solteiro teve que enxergar e dizer, não é para mim. Isso não é para mim. Esses prazeres não são para mim. Essas tentações não grudam em mim.
Porque eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, eu tenho uma disciplina. E eu não quero qualquer ganho terreno. O que eu quero é anunciar, proclamar o evangelho da glória e da graça de Deus. Que esta mensagem faça de você, minha irmã, meu irmão, um homem forte que vai influenciar esse mundo muito mais do que Elon Musk, Steve Jobs, fundador de Facebook, Instagram, WhatsApp, o que for. Que Deus os abençoe com graça, misericórdia e paz. Ó Deus, em nome de Jesus, complete esta palavra. Pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e nutra o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.